Olá, futuros concursados, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Galvão, sou aqui do Dois Concursando e hoje vim falar com vocês sobre algo que nos perguntam diariamente praticamente, como começar a estudar. Viemos trazer aqui um conjunto de informações com tudo o que você precisa saber para começar a estudar. Esse é o primeiro vídeo de um projeto que a gente tem agora de fazer semanalmente novos vídeos no IGTV tratando de assuntos que nos perguntam diariamente. Eu estou aqui com uma colinha para começar a fazer o vídeo. A gente fez um roteiro, tentou condensar o máximo de informações possíveis, mas já lembrando, vão ter vários vídeos sobre concursos públicos com temas que nos perguntam. Então algumas coisas que nos mandaram até em sugestão não vão ser abordadas nesse vídeo, porque ele já vai ser muito longo, porque tem muita coisa para falar. Aqui a gente vai trazer todas as principais informações para quem não sabe nada do mundo de concurso. Aquela pessoa que acha que lei seca é aquela que impede de dirigir e beber, que nunca ouviu falar em informativos ou em dizer o direito, que não sabe o que é aquecer, aquela pessoa que não conhece o mundo dos concursos ou que faz muito tempo que estudou e está completamente perdido, não sabe por onde começar. Então, se você é uma pessoa que já estudou há algum tempo, já conhece o mundo dos concursos, já está na caminhada há um tempo, já fez diversas coisas, já errou muito, já acertou, esse vídeo não é voltado para você, é para aquela pessoa que não tem nenhum contato. Então você pode encaminhar, mandar para aquele seu amigo que está tentando começar agora e não sabe o que fazer, por onde começar. E vamos lá pro vídeo. A primeira coisa é a pessoa que não sabe a carreira que quer. Então, assim, o primeiro passo é saber qual cargo você almeja. Por quê? Para cada cargo vai ter um tipo de edital diferente, com inúmeras matérias diferentes. Então é muito importante que, antes de tudo, a primeira coisa seja qual cargo eu vou escolher. É possível você fazer mais de um cargo ao mesmo tempo? Por exemplo, é muito comum pessoas fazerem concurso de Defensoria Pública, Ministério Público, magistratura ao mesmo tempo. Mas eu acho legal que você tenha uma prioridade, tipo, Defensoria Pública é minha prioridade, Ministério Público é minha prioridade. Porque para cada carreira vai ter especificidade, vai ter um tipo diferente de enfoque, de pensamento. Então é importante você ter na sua cabeça qual cargo você quer escolher. Muita gente tem muita dificuldade com essa parte. Então, o que eu recomendo? Que você abra os editais das carreiras que você acha que você está em dúvida e veja quais são as matérias que caem na prova, veja qual é o estilo da prova, geralmente. Pegue alguns editais da instituição, do estado que você gostaria de fazer. É legal também você tentar descobrir pessoas, tanto no Instagram quanto em outras redes sociais, que também almejam aquele cargo ou que já são aquela profissão, porque vocês vão ter um contato maior, ver se é aquilo mesmo que você quer, se o pensamento da instituição está alinhado ao seu, se o dia a dia do cargo é algo que você espera. Então eu acho que essa é uma primeira questão. Outra questão em relação a escolher o cargo que você quer é entender que não necessariamente você precisa de um concurso escada. Quando eu estava na faculdade, eu já ouvi isso de muitos outros concurseiros também, muitas outras pessoas, é que na faculdade tinha a ideia de que precisava necessariamente fazer um concurso escada, porque só depois que passasse um concurso para servidor, teria a possibilidade de fazer um concurso para membro, e isso simplesmente não existe. Se formando na faculdade, eu inclusive recomendo que você, desde o início do estudo para concurso, foque já na carreira que você efetivamente quer estar. Não existe isso de ter que fazer primeiro concursos de servidores para depois para membro, por ser mais fácil, mais acessível. Isso não existe. Simplesmente vá direto para o que você quer, porque quanto mais cedo você começar a estudar para a carreira que você quer, mais cedo você vai conseguir passar. Simples assim. Agora que você já escolheu o cargo que você quer, vamos falar sobre as principais coisas que você precisa fazer para estudar. Ou seja, as principais atividades que você precisa executar para conseguir fazer uma prova de concurso com excelência. São 4 tipos. Geralmente, o concurso vai te exigir 4 tipos de atividade, que são o estudo de um conteúdo doutrinário, o estudo da letra da lei, que a gente chama de lei seca, ou seja, sem comentários, a letra da lei fria. Também tem conteúdo jurisprudencial e questões. São 4 tipos de atividade que você tem que incluir geralmente no seu estudo. São 4 tipos de atividade que eu acredito que sejam mais básicas, mais comuns aos concurseiros, que você vai precisar executar e colocar de alguma forma no seu cronograma. Agora eu vou falar sobre cada uma delas individualmente. O conteúdo doutrinário você pode entender, pode absorver aquele conhecimento por diversas fontes. Eu vou agrupar as fontes em 3
grupos. O primeiro é cadernos e resumos. E aqui a gente tem, por exemplo, os cadernos sistematizados e os cadernos da Bela na Posse, por exemplo. Aqui são conteúdos mais resumidos, feitos por outra pessoa num sistema de caderno. E a gente gosta, a gente já usou muito cadernos da nossa trajetória, mas eu acho que é legal você ver o caderno antes, pedir algum tipo de amostra para saber se você gosta, se você acha legal, e também ver se você acha que só um caderno é suficiente para aquela matéria. A gente tem vários tipos de profundidade em vários tipos de matéria. Existem cadernos muito bons em matérias muito pesadas que caem em alguns concursos. Então, você tem que ver cada caderno, se você achou a amostra legal, se achou a linguagem boa, se achou que está com bom conteúdo, mas o primeiro grupo seriam esses, de cadernos, que a gente também já usou bastante. O segundo grupo são sinopses ou livros um pouco mais resumidos, esquematizados. A gente usa bastante, a gente tem algumas sinopses da Juspodium que a gente ama, por exemplo, a de penal, ou de processo penal, a gente tem de eleitoral, ambiental, ECA, etc. A gente tem várias. A gente usa bastante, existem outras editoras também, além da Juspodium, que possuem possuem sinopses, quer dizer. Também existem a coleção Ponto a Ponto, se eu não me engano, da Saraiva, eu nunca usei, mas parece que segue uma linha parecida. E escolhendo uma dessas fontes, eu já vou adiantar uma coisa, antes de escolher qual é o conteúdo que você vai utilizar, ou o primeiro grupo, que são cadernos ou resumos, o segundo, que são sinopses, ou o terceiro, que eu vou falar adiante, que são doutrinas mesmo, no caso, é legal antes de você pegar e, se puder, se a editora, como a Juspodium tem essa possibilidade, ver algumas páginas do livro para você saber se você gosta da escrita, se você acha acessível, acha palatável, ou ir numa livraria fisicamente, não agora que a gente está de quarentena, mas quando tudo voltar, aí numa livraria, pegar os livros que você está na dúvida entre escolher, seja sinopse, seja doutrina, seja até também caderno, se for online, e olhar, pegar uma amostra, olhar e ver se você gosta. Isso vale para tudo aqui. Todos os tipos do que eu vou falar, todas as outras atividades, é sempre fundamental que você peça uma amostra, que você tenha um contato para você não se arrepender e você ver anteriormente de comprar se você gosta daquilo, se você acha que é um conteúdo palatável para você. A gente vai encontrar no mundo dos concursos muitos materiais, muitos cursos, muitas coisas. Às vezes, por exemplo, um caderno do mesmo lugar, uma sinopse, uma doutrina da mesma editora, você vai gostar em uma matéria e não vai gostar em outra, porque são autores diferentes. Então, às vezes, a gente fica muito focado na marca, na editora, que a gente esquece, na verdade, qual a diferença é quem escreve. Então é muito importante não ir só por nome, mas efetivamente ler. Tem pessoas, por exemplo, que amam um determinado autor que outras pessoas vão odiar. E é normal. As pessoas têm gostos diferentes. Então é muito importante, antes de comprar qualquer tipo de coisa em relação aos concursos, seja curso, seja material, seja lei, você antes olhar, ver se você gosta daquele material, pedir uma amostra. Feito esse pequeno parênteses aqui, falei do grupo 1, que seriam cadernos e resumos, o grupo 2, que seria sinopses, esquematizados, etc. E o 3, doutrinas mais clássicas, que eu digo. E aqui nesse termo doutrina tem uma grande discussão. Existem pessoas que falam que doutrina é essencial, que só passa lendo doutrina, pessoas que odeiam doutrina, tem uma guerra um pouco amo e odeio em relação à doutrina. Tem 2 pontos. O primeiro é que a doutrina ela é algo mais denso. Então, por exemplo, eu sempre tive mais dificuldade em penal. Quando eu estava me formando na faculdade, eu falei, eu vou pegar uma doutrina de penal, vou ler do início ao fim, porque eu vou conseguir entender melhor e vou conseguir ficar mais pareado com as minhas outras matérias. Quando eu comecei a ler a doutrina, eu não consegui passar dos primeiros capítulos, porque era uma coisa tão densa, uma matéria que eu tinha dificuldade de entender, que não servia para mim, então foi um tiro no pé. Já no caso de penal, processo penal, que são as matérias que eu tinha dificuldade, eu me dei muito bem na sinopse. O caderno, para mim, era uma coisa muito objetiva e resumida, que não era exatamente o que eu precisava, porque era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, e ao mesmo tempo a doutrina era uma coisa muito densa, muito cheio de termos, que, como eu não tinha nenhum conhecimento, também eu não conseguia entender da mesma forma. Então, nesse caso, por exemplo, em penal, processo penal, para mim tinha muita dificuldade, um meio termo ali entre ser muito objetivo e muito denso foi o ideal. Tem materiais que eu tinha muita facilidade, que simplesmente um caderno, às vezes, nem um dos melhores cadernos que eu já peguei, mas um caderno até mais simples, de resumos mais simples mesmo, já eram suficientes. Por exemplo, constitucional,
Processo civil foi matérias que, para algumas provas, eu sequer peguei um conteúdo doutrinário, porque eu pegava mais jurisprudência e letra de lei, então um resumo mais simples para mim já bastava. E tinha matérias que, por exemplo, civil, que embora eu gostasse de civil, eu acabei mais tarde, quando eu percebi que os outros tipos de materiais não estavam sendo suficientes para mim, mais na frente eu fui e peguei a doutrina em algumas matérias, por exemplo, civil, que era algo que eu sentia que eu precisava de uma profundidade maior pessoalmente. Eu pessoalmente tinha alguma dificuldade com alguns termos, embora o básico para mim fosse muito tranquilo. Quando chegava, principalmente em segundas fases, cobravam coisas mais profundas, eu sentia uma falta. O que não ocorreu em outras matérias, que às vezes só com um caderno, com resumos em todas as fases, para mim foi mais que o suficiente. E não é porque aquela matéria é mais ou menos pesada, mas simplesmente porque eu tinha maior ou menor dificuldade. Tanto que entre mim e a Agatha isso divergia às vezes. Porque uma coisa que é muito importante entender: não adianta pegar uma bibliografia de uma pessoa e replicar para você, porque para que ela deu certo, você vai dar. Porque às vezes aquela biografia daquela pessoa, o material que ela usou em uma matéria, você vai achar fraco, você vai achar ruim, vai achar muito pesado, muito denso. Então você tem que sempre entender que tudo que eu estou falando aqui é muito individual. Estou dando todas as opções para você pegar, ver amostras, entender o conceito, as coisas que você precisa fazer e escolher para você a melhor. Então isso é muito importante. Então eu falei sobre os 3 principais grupos. No caso da doutrina, muita gente ama, muita gente odeia. O que eu recomendo que deu certo tanto para mim quanto para a Agatha? Como eu falei, eu tive muita dificuldade com algumas doutrinas muito densas que eu acabei abandonando. Então, o que eu faço hoje em dia, se eu tivesse que começar o que eu faria, no caso, se eu tivesse que começar uma matéria do zero, eu pegaria, vamos dizer que surgiu uma matéria nova, uma matéria que eu nunca estudei, previdenciário, aconteceu recentemente com a gente. A gente pegou uma matéria que a gente, na verdade, a gente tinha até estudado, mas há muito tempo atrás, na época dos TRTs. Mas mudou muita coisa com a forma da Previdência, então foi como se fosse uma matéria do zero que a gente não tinha facilidade. Previdenciário. A gente tentou um material mais resumido, um caderno, um resumo. A gente começou a ler, a gente chegou a avançar um pouco, viu que aquilo estava escrito de uma forma que eu precisava de um pré-conhecimento para entender que eu não possuía. Então parecia até um material objetivo e resumido com as principais informações. Mas como era uma matéria que eu tinha dificuldade e que eu não tinha um pré-conhecimento sobre aquilo, não era suficiente. Então a gente foi e acabou comprando uma sinopse que a gente achou bem profundo. A gente pesquisou antes, a sinopse era até das duas códigos de previdenciário, é bem completa, e a gente acabou pegando ela e gostando. Mas digamos que fosse uma matéria que eu já tinha usado a sinopse, já tinha usado um caderno, ou o que eu usei, achei que tanto numa teste objetiva quanto subjetiva, digamos que eu tivesse achado que estava muito raso, não estava entendendo, os conceitos estavam confusos, não estava conseguindo absorver direito, e aí eu poderia tentar ver uma doutrina, mas com aquilo voltando. Não adianta, se eu já estou tendo dificuldade de entendimento de uma matéria, pegar algo muito denso. Existem doutrinas muito densas, existem doutrinas com uma linguagem muito palatável, uma linguagem muito acessível. Aí é aquilo, você tem que pegar, ver. Porque quando você chega na doutrina que, eu vou usar a doutrina agora, você tem que entender que a partir dali existem vários diferentes autores de diferentes editoras, e mesmo quando você chega ali, você tem que fazer de novo esse exercício de pegar, ler um pouco uma parte do livro, pedir amostra, para ver se você gosta daquele autor e não se decepcionar, porque é muito comum a gente comprar livro, comprar material e depois, quando começar a ler, não era o que eu esperava, é ruim, não gostei, eu achei difícil a linguagem. Então a gente tem que evitar ao máximo isso. Entenda uma coisa: não é porque uma matéria, um livro, ele é muito rebuscado, usa termos muito difíceis, que ele é melhor. Se ele te dificulta a leitura, uma leitura densa, uma leitura muito truncada, não é porque usa palavras bonitas que vai ser melhor para você. É melhor você utilizar um tipo de livro, tanto do mesmo grupo ou de outro grupo, que te faça entender a matéria. O principal não é ter um livro bonito para colocar na estante. O principal é você entender aquele conteúdo. Então, eu acho que nessa primeira atividade é isso, entender que existem esses 3 tipos de grupos de materiais, cadernos de resumos, sinopses ou esquematizados e doutrina no sentido mais tradicional. E não existe nenhum que é regra absoluta. Você pode utilizar qualquer um deles. Se funcionar para você, é o certo. Não existe o certo e o errado. Existe o que funcionar para você. Vai ter pessoas que
vão se satisfazer com um caderno de uma matéria, tem pessoas que vão, naquela matéria, precisar de doutrina, tem pessoas que vão fazer o inverso, então não existe uma regra absoluta. Eu só coloquei os 3 principais grupos de materiais escritos doutrinários que você pode absorver esse tipo de conhecimento, de teorias e tal, e de entendimento da matéria, para você poder escolher qual é melhor. Não existe regra absoluta, só entenda, veja qual é a proposta de cada um, o que você achou mais legal, o seu nível de conhecimento na matéria, e escolha um deles. Só que isso, no caso, é para material escrito. Existem pessoas que preferem videoaulas. Em termos de videoaula, a gente não tem tanta experiência, porque a gente sempre prefere o material escrito. Mais uma vez, não existe regra absoluta. Não estou dizendo que o certo é o material escrito, quem gosta de videoaula não vai passar. Não tem nada a ver. Se você gosta de videoaula, você acha que é essencial uma videoaula, pode utilizar um curso de videoaula. Não tem nenhum tipo de problema com isso. Muita gente usa, eu não tenho nenhum tipo de problema mesmo. Eu me incomodo um pouco porque eu não gosto de ficar anotando, eu não gosto de anotar, eu não gosto de fazer resumo. E eu acho que eu perco muito tempo, às vezes eu colocar em 2 vezes a aula, até 3, porque o professor fala muito devagar, às vezes perde muito tempo em parte da matéria que para mim são muito básicas, eu já tenho conhecimento profundo naquilo ali, ele está tratando de um nível mais bobo, porque tem que nivelar, no caso, para todo mundo, então para mim não funciona. Mas, mesmo pra gente, no caso pra mim e pra Agatha, que tem uma certa regra de não gostar de videoaula, algumas matérias só funcionou videoaula pra gente, como direitos humanos e filosofia. A gente foi direto pra videoaula porque a gente precisava de alguém explicando, porque eram matérias que a gente tinha dificuldade. E foram 2 matérias que depois a gente estudar por videoaula nelas especificamente, a gente gostou muito. E são 2 matérias que a gente até foi muito bem nas provas, que a gente fez ano passado de defensorias, e que a gente só usou videoaula. Então, assim, mesmo quando você acha que tem uma regra para você, essa regra pode ter exceções. E cursos de videoaula a gente não conhece porque a gente não utilizou muito. No caso do que eu falei, tanto de direitos humanos quanto filosofia, a gente pegou isoladas, né, só de humanos e de filosofia, no curso do Ouse Saber. Os 2 foram ministrados pelo professor Felipe Augusto, a gente gosta muito, mas eu não sei se ele tem curso completo de videoaulas, que são só algumas matérias esparsas mesmo que eles têm isoladas em videoaula. Vou falar agora alguns cursos de videoaula que existem, mas lembrando que a gente especificamente não os utilizou, que são, no caso, o G7, CERS, Fórum, são alguns que a gente conhece, ouviu falar de videoaula, mas lembrando aqui, é melhor você ir atrás de quem já fez algum desses cursos, se você acha videoaula essencial. Mas, caso você tenha escolhido videoaula, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar também. Não fuja de material escrito. Não é só porque você escolheu a videoaula que você não vai ter que ler nada. Quando você for fazer a prova, você vai precisar ficar numa sala, na primeira fase, por umas 4, 5 horas, focado, lendo. 4, 5 horas lendo. A pessoa que estudou, que não fugiu da leitura, que tem o hábito de ler, ela acaba melhorando a velocidade e a qualidade da leitura. Então, numa prova de 4, 5 horas, ela vai precisar de menos horas para conseguir ler a prova inteira com um certo nível de concentração. Se você foge muito de ler, evita ao máximo a leitura, isso vai te prejudicar na hora da prova, porque você não está acostumado a ler. Então você, do nada, parar para sentar e ficar durante 5 horas focado lendo, vai ser mais difícil se você não tem uma preparação para aquilo, se você não tem o costume de ler. E isso vale mais ainda para a segunda fase. A segunda fase, geralmente, são 2 a 4 turnos, às vezes, no final de semana, que você precisa ficar muitas horas focado, lendo e escrevendo. Então, se você, mais uma vez, não tem o hábito de ler, isso vai prejudicar, você não vai conseguir ficar concentrado tanto tempo. E uma outra questão assim, como eu falei, não fuja de ler, mas não quer dizer que você não possa utilizar videoaula. No caso, complemente sua videoaula com ler os resumos da aula como revisão, ou outro tipo de material complementar. Faça também, no caso, a leitura da lei seca, a leitura de informativos e questões, tudo de forma escrita, tentando se concentrar, sabe? Entenda que você precisa conseguir exercer o exercício da leitura, o treino da leitura. Porque quanto mais você lê, melhor sua capacidade de leitura vai ser no dia da prova. Então, repetindo, não é essencial a utilizar material escrito como aporte de conteúdo doutrinário. Você pode utilizar a videoaula sem nenhum tipo de problema. Mas, utilizando videoaula, não se esqueça de complementar
com as outras atividades que a gente vai falar, com materiais escritos e lembrando que você precisa aprender a se concentrar por um longo período lendo, porque isso vai ser exigido de você no dia da prova. Mais uma outra dica também, em relação tanto a quem faz videoaula, quanto quem prefere material escrito, mas acho que é mais para quem gosta de videoaula. Não tente resumir tudo. É muito fácil, é muito comum, na verdade, acontecer durante a faculdade, a gente ficar ouvindo o professor falando e fazendo um caderno. Então a gente acaba construindo esse costume de, tanto em videoaula quanto aula presencial, pegar a construção de cadernos, construir cadernos. E isso é uma coisa legal que a gente faz, condensar informações, acho válido, mas não resuma tudo, não resuma cada vírgula, cada palavra do que o professor está falando, porque isso vai te atrasar muito, você vai ficar pausando a videoaula, vai ficar escrevendo coisas que talvez você nem vá ler depois, você ainda vai rever aquela matéria várias outras vezes, você vai rever aquilo na letra da lei, que tem matérias que são quase todas a letra da lei, ou que a letra da lei tem uma percentagem muito grande daquela matéria, como civil, processo civil, por exemplo, não que não tenha teorias, não que não tenha jurisprudência, mas eu acho que civil, processo civil tem uma parte muito grande de letra da lei, então quando você estiver fazendo uma videoaula e for querer anotar, você vai perceber que você vai acabar anotando coisas que você vai reler várias outras vezes nas outras atividades. Então não é tão interessante você resumir tudo, porque você vai perder tempo e nem sempre a pessoa consegue se concentrar tanto escrevendo. Se para você é indispensável resumir enquanto o professor fala, tente resumir só pontos que você teve mais dificuldade de compreender o professor falando, ou que você acha muito decoreba, que acha muito difícil, mas tente não resumir cada vírgula que o professor fala, porque isso pode acabar te atrasando mesmo no estudo. Bom, agora a segunda atividade que você precisa fazer é a leitura da lei seca, ou da letra da lei, como que lei seca acabou sendo um termo comum que a gente utiliza no mundo dos concursos, mas que nem todo mundo está acostumado quando entra nessa vida. E na letra da lei que a gente tem duas sugestões. A leitura de uma lei comentada, ou de uma lei com algo a mais, e que a gente tem como sugestão o legislação destacada, e o Legis do curso Ouse Saber. Aí você pode procurar no Instagram tanto Legislação Destacada quanto Ouse Saber e procurar o Legis, que é um projeto deles de lei comentada. São duas propostas parecidas, mas a gente não teve contato direto com o Legis, só via proposta, mas é um curso que eu gosto bastante, então eu acredito que seja um material de qualidade pelas amostras que a gente viu. E o Legislação Destacada a gente já utilizou algumas vezes, mas a gente nunca fez o extensivo completo deles. A gente só fez algumas revisões que eles fazem de 7 dias e tal. A gente gostou bastante, é uma proposta diferente para quem tem dificuldade com a leitura da lei direto, e porque ele vai trazer ali tabelas com conteúdos doutrinários, com jurisprudência. Então tem pessoas que preferem ler a lei assim. A gente já tentou algumas vezes, a gente gostou, depende muito do momento que você está vivendo. Pra gente, teve uma hora que funcionou, teve uma hora que não funcionou, isso é normal. Durante a sua caminhada de concurso, você vai mudar. Tem uma hora que algo que era essencial para você, depois não é mais, depois pode voltar a ser interessante. Então, assim, lembra que cada pessoa é diferente, e mesmo para a própria pessoa, na caminhada dela, ela vai deixar de fazer e refazer coisas completamente normal. Então, pra gente, atualmente, a gente não gosta de ler com essas tabelas, porque, pra mim, faz demorar a leitura. Até porque a gente já estudou, reestudou conteúdo doutrinário, letra da lei, jurisprudência muitas vezes. Então, às vezes pegar uma letra da lei com umas tabelas de coisas que eu acabei de ler, que eu já vi muitas vezes, pode ficar um pouco chato. Mas, por exemplo, há 2 anos atrás, poderia ter sido muito interessante. Ou talvez daqui a um ano, daqui a alguns meses, eu volte a achar interessante, porque queira utilizar como se fosse um material único de revisão, mas no momento que eu tô agora, pra mim não é tão interessante, mas não tô dizendo que não é legal. Eu acho sensacional essa proposta, tanto do Legislação Destacada quanto do Legis, de trazer a lei com coisas a mais. Eu acho muito legal mesmo, e você tem que ver se aquilo se encaixa nas suas outras atividades. Talvez se você estiver lendo doutrinas muito grandes, muito densas, perdendo muito tempo com isso, talvez você não consiga ainda ler uma lei cheia de coisa, porque isso vai te atrasar. Porque se uma lei já é enorme, colocando, por exemplo, Código Civil é extremamente grande, se você colocar ainda várias tabelas doutrinárias e jurisprudenciais, o Código Civil dobra de tamanho. Então, se você já perde muito tempo em uma atividade, por exemplo, vamos dizer que seja civil, aqui no caso, vamos dizer que civil você já utiliza uma doutrina enorme,
e civil já é enorme por si só, talvez pode ser que não seja interessante, talvez pode ser. E isso é uma coisa que você vai ter que se conhecer. Então é normal também você ir mudando o que você faz. Eu estou tentando passar aqui todas as opções para cada atividade. Então, assim, para a leitura da lei tem essas opções, para conteúdo doutrinário tem essas opções, tem essas opções. Mas para você entender que não existe regra absoluta, tem que ver o que se encaixa na sua personalidade, nas suas dificuldades ou facilidades, na sua vida, no seu cronograma, no ponto da sua vida concurserística que você está, e ver o que mais faz sentido para você. E, inclusive, aqui volto a repetir, peça amostras, vê se acha interessante e vê se te agrada a leitura. Então, na leitura da lei, eu acabei de falar, a primeira opção são leis incrementadas com algo a mais, como leges e legislação destacada, e agora a segunda opção é a lei pura, pegar a lei e ler. Existem aqui algumas opções também. Por exemplo, você pode pegar o site do Planalto, que vai estar sempre atualizado, ver uma matéria, por exemplo, né, esse dia no cronograma eu vou ler Código Civil. E aí você vai lá no Planalto, coloca Código Civil e lê. E é legal também, uma dica, até pegar algumas, se você estiver fazendo isso pelo Planalto, ver os artigos de lei que você achar mais difíceis de entender, ou que acha que uma cara de cai muito, copiar e colar num arquivo de Word. Eu acho uma dica legal, porque você fica com um resumo de artigos que você achou mais interessante ou mais difíceis depois para reler. Uma outra opção também é o Vademecum. O Vademecum é bom porque você tem algo físico, muita gente gosta. A gente não tem tanta costume de ler em Vademecum, pela verdade. A gente muda muito. Tem hora que a gente lendo pelo tablet, tem hora que a gente lendo pelo Vademecum. Então a gente muda bastante isso. Muita gente tem a ideia de que é necessário usar o Vademecum porque você vai usar numa segunda fase depois. Mas isso nem sempre é real. A gente, por exemplo, tinha um Vademecum que a gente usou para a segunda fase de São Paulo, que a gente falou, caraca, ele tá bonitinho, perfeito para usar em outra segunda fase. Aí a gente passou para a segunda fase da Defensoria de Minas e lá simplesmente não podia o Vademecum ter nada, nem grifado, nem absolutamente nada. Então a gente teve que comprar. A gente acabou de usar um Vademecum para a segunda fase e em, 2, 3 semanas depois a gente teve que comprar um outro para uma outra prova. Então não fica focado nisso também. Porque o Vademecum você vai ter que ficar atualizando ele o tempo todo. Tem gente que gosta porque anota nele tudo que quer, já deixa ele ao seu jeito e vai atualizando, não queria ter um carinho com o Vademecum. Isso é normal, não tem nenhum problema. Não é algo que a gente cultivou muito na nossa trajetória. Mas tem gente que gosta, se você acha que é legal, acho que ter um mesmo Vademecum ali, ir atualizando ele, deixando ele do seu jeito, já grifando para vir já algo grifado, é algo legal, mas tem gente que não gosta. Então tem que ver qual o seu gosto também. E além disso também, na leitura da lei, existe a opção do RDP, que é o curso Rumo à Defensoria Pública, que ele tem roteiro de lei seca, que é o que a gente está usando agora para ler a lei. O que é isso? Ele divide toda a lei, no caso o RDP é só para a Defensoria Pública, tá? E ele divide todos os materiais de todas as leis, todos os códigos que caem para a Defensoria Pública e divide aquilo para você ler em 11 ou 22 semanas. E aí ele já te diz o que lê em cada dia, cada dia não, mas em cada semana, todos os tópicos que você tem que ler e os artigos que você tem que ler em tabelas que mostram a incidência de maior ou menor importância de cada artigo. Então é algo legal porque eu acho que dá um gás a mais para você ler, tipo, esse artigo aqui é muito importante, esse artigo aqui nem tanto, e te dá um norte melhor em como prestar atenção, e eu acho que até te faz prestar mais atenção. Mas eu acho que eles estão agora com as vendas do roteiro de lei seca parada, quem quiser é só mandar uma mensagem para eles também. Mas não é essencial, como eu falei, a gente já fez todos os tipos de leitura de lei. Então, sem nenhum tipo de roteiro, mas a gente mesmo colocando, hoje a gente vai ler isso, amanhã a gente vai ler aquilo, e pegando e lendo direto no Vademecum, a gente já utilizou um pouco o site do Planalto também, a gente já utilizou um pouco de legislação destacada, então, como eu falei, tem que ver aquilo que mais se encaixa no seu estudo naquele momento. Em relação à jurisprudência, que é agora a terceira atividade mais importante que você vai ter que fazer, existe muita gente que sai da faculdade, e eu coloco o meu nome inclusive, que nunca tinha tido muito contato com jurisprudência. Então só aquilo que o professor falava, ou que era assim, muito importante, sabia que tinha tido aquela decisão. Mas nunca tinha pego uma decisão para ler, nunca tinha lido, nunca nem sabia, nunca nem tinha ouvido falar no nome de informativo, nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar em Zero Direito, em Márcio Cavalcante, e
Enfim, muita gente tem muita dificuldade com jurisprudência, não sabe nem por onde começar a estudar. E isso é muito comum mesmo. Aconteceu com a gente nem sabia, a gente fez provas sem o TRT, quando a gente se formou, a gente fez 2 TRTs, sem ter lido nada de jurisprudência, como jurisprudência nem existisse. Isso é muito comum. Mas é importante, principalmente para cargos de membros, que a gente fala, que cai mais jurisprudência, especialmente na segunda fase, mas bastante na primeira também. E, assim, uma prova vai cair todos os tipos de conteúdo. Vai cair conteúdo doutrinário, vai cair conteúdo jurisprudencial e vai cair a letra fria da lei. Talvez numa mesma questão, talvez numa mesma alternativa. E isso é normal. Então, não vá com a ideia de eu tenho que focar completamente nisso. Você precisa dos 3 tipos de conteúdo, das 3 fontes, porque elas se complementam, inclusive. Tem coisas que são teorias que você vai ver sendo catadas pela jurisprudência e às vezes vai até entender aquela teoria no informativo, às vezes até mais bem explicado, isso é comum. E, enfim, a jurisprudência você pode ler por alguns tipos de fontes diferentes. Existe o Vademecum de Jurisprudência do Dizer o Direito, que é um livro físico que contém a jurisprudência até, geralmente já tem 2 edições no ano, se eu não me engano, então ele vai ter até a edição dele, os informativos até aquela data. Só que existe um problema, o informativo sai do nada, assim, você vai no banheiro, abre a porta no meio da noite, você encontra o informativo lá, você vê o informativo o tempo inteiro, o informativo nunca para de sair. Então, quando você fizer o seu pedido, provavelmente já vai estar desatualizado, porque do tempo que ele acabou a edição para imprimir, já vai ter tido 50 informativos no meio, e até chegar na sua casa ele já vai estar desatualizado. A gente tem uma edição dele, aqui de Vademecum de Jurisprudência do Dizer o Direito, e eu achei legal quando eu não tinha 0 contato com jurisprudência, que eu não fazia ideia do que fazer. Foi algo legal pra gente ter um primeiro contato com jurisprudência, eu gostei, mas não é algo que eu uso hoje porque é algo que desatualiza muito fácil, muito rápido. Então, uma segunda opção é o buscador do Dizer o Direito. Você vê que eu sempre não saio do Dizer o Direito aqui, porque ele acabou se tornando uma unanimidade quase em termos de jurisprudência, porque ele comenta os informativos, então você pode ir direto no site do Dizer o Direito, que é uma forma gratuita de se atualizar, de ir lendo os informativos, ele divide por ano, vai tendo todos os informativos lá. Ou você pode comprar o livro de jurisprudência dele, ou você pode assinar o buscador do Dizer o Direito. O buscador é uma ferramenta que te permite usar vários filtros para buscar a jurisprudência. Você pode até colocar por carreira, que aí coloca os mais importantes para aquela carreira. Então é bem legal. E você pode estudar por ali, porque sempre vai estar mais atualizado do que o livro, porque você faz uma assinatura, eu não sei se tem 6 meses, 1 ano, e na vigência da sua assinatura ele vai sendo atualizado. Então, se você pesquisar ali algum informativo de penal e quiser zerar penal, conforme você for lendo, ele vai estar atualizado para aquele momento. Só que tem outro problema, muita gente tem agora lido o informativo direto do site do STJ e do STF, porque é o mais atualizado. Geralmente o Dizer o Direito está alguns informativos atrasados. Se você está começando agora do nada, do zero, eu acho um pouco hardcore demais, um pouco radical, você ir direto para o site do STF e do STJ. Você pode até ver como é que se gostar, mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que, principalmente se você está extremamente desatualizado, porque você nunca leu informativo na vida, não vai fazer muita diferença estar 1 ou 2 informativos atrasados, ou até mais, porque você não leu nenhum mesmo. Então, eu acho mais legal porque o Dizer o Direito, ele comenta os informativos e ele tem um informativo comentado e resumido. O resumido é basicamente só o principal daquele informativo, e o comentado ele comenta o informativo inteiro, então é um arquivo um pouco mais longo. Tem gente que só gosta de ler um informativo comentado. Eu vou admitir aqui que tanto eu quanto a Agatha praticamente só lemos informativos resumidos. Se a gente leu uns 2 informativos comentados, foi muito. Por quê? Na maior parte, principalmente na primeira fase, vai ter uma coisa ali, uma frase objetiva para você responder se está certo ou errado. Então, você tem uma frase objetiva. Então, no meu ponto de vista, o informativo do Dizer o Direito, que o resumido, ele vai te dar algo mais objetivo. Olha, nesse informativo aqui, a tese jurídica extraída foi essa. E eu gosto mais de ler assim, porque eu acho mais objetivo. Eu acho que eu consigo gravar melhor, eu consigo ler mais vezes. O tempo que eu li informativo comentado, eu li 5 vezes ou mais o resumido. Então eu acho que aquilo fixa mais na minha cabeça. Mas
Tem informativos, tem jurisprudências e jurisprudências. Para a sua carreira, pode ser que um certo julgado seja extremamente importante e você não tenha entendido muito bem, e seja legal você ler um comentado para você entender melhor e até ter um arcabouço argumentativo melhor sobre aquela matéria. Então tem coisas que é melhor você, se você achar que você não entendeu ou que você precisa de mais informações, é legal ler o comentado. É legal ler pelo menos uma vez o comentado para saber como que é, para saber se você gosta, se prefere ler o comentado ou resumido. Eu vou ser sincero com vocês, eu não vou ser hipócrita aqui. Se eu tivesse que só ler o informativo comentado, eu não tinha lido o informativo como eu li. Tanto eu quanto a Agatha, a gente chegou nas provas muito forte em jurisprudência. Eu acho que era a nossa maior força, jurisprudência. A gente acertava muito questão de jurisprudência, era muito difícil a gente errar. A gente gostava muito, acho que era a nossa maior força. Sim, nessas 3 atividades, acho que jurisprudência era a nossa maior força. A gente ficava torcendo para prova vir só jurisprudência, porque a gente tinha uma facilidade com jurisprudência, a gente tem dificuldade. Por exemplo, a Agatha tem mais dificuldade com letra de lei e mais facilidade com conteúdo doutrinário. Eu sou o inverso. E em jurisprudência a gente gosta, os dois, bastante. E a gente só leu resumido, porque a gente relia. Então a gente fixou muito os informativos resumidos. Então as teses jurídicas a gente tinha muito na ponta da língua. E tem pessoas que acham o contrário e não se sentem confortáveis lendo só o resumido porque acham que não estão entendendo a profundidade daquilo direito. Não tem nenhum problema, não estou dizendo que a nossa forma é a certa. Estou falando quais são as possibilidades e que não há uma coisa absoluta. Se você lê informativo resumido, você não achou legal, parte para o comentado. Enfim, e vice-versa. Testa pelo menos para saber o que você gosta. Recapitulando então, você pode ler jurisprudência tanto direto do site do STJ ou do STF, ou ler pelo Dizer o Direito, que pode ser por meio do Vademecum de Jurisprudência físico deles, pelo buscador do Dizer o Direito, ou diretamente no site Dizer o Direito. E aí você pode ler tanto informativo comentado quanto informativo resumido. E aí você escolhe, no caso, o que você acha que se adequa melhor à sua rotina, às suas facilidades e dificuldades, e também ao seu cronograma. Por fim, a gente tem questões. Questões é algo também que muita gente tem dificuldade de inserir na rotina, ou não sabe por onde começar, não sabe qual é a importância ou desimportância das questões. E, mais uma vez, a gente tem que ser sincero aqui. É claro que tem uma importância muito grande fazer questões, eu não estou negando isso, mas nada é uma regra absoluta. Eu acho que é muito interessante fazer questões para você entender como funciona, como aqueles assuntos são cobrados, como que a banca se porta em relação a determinadas divergências. Vão ter demais divergências doutrinárias, teóricas, então é legal você ver como aquilo é cobrado, como a banca se posiciona, qual o nível de dificuldade das questões em determinada matéria ou em determinado assunto de determinada matéria. Então eu acho que as questões têm um nível de importância muito grande. Mas não quer dizer que você tem que fazer 100 questões ao dia, todos os dias. Não é isso. Questões é um assunto polêmico também, porque algumas pessoas dizem que é extremamente importante fazer todo dia, tem pessoas que fazem uma vez na semana, tem gente que sequer faz questão. A gente também já adotou diversas posturas na nossa vida para ver o que se encaixava, e eu não acho que exista uma regra nem por pessoa. Cada pessoa tem uma individualidade, mas eu não acho que exista uma regra nem por pessoa. Por quê? Eu acho que a sua incidência de questões objetivas num pré-edital tem que ser diferente, num pós-edital que tem que ser diferente quando você passa, porque se você passou da primeira fase para a segunda, você não vai mais fazer questão objetiva, tem que treinar e muito a discursiva. Então, não existe uma regra objetiva nem para uma mesma pessoa. E mesmo uma regra para aquela pessoa não vai ser igual a outra pessoa. Tem gente que não consegue pegar e fazer um dia sem questões, que se sente muito mal, se sente não produtivo e prefere diluir as questões durante a semana. Não tem nenhum tipo de problema. Só vou fazer uma ressalva. Tente não fugir de fazer muitas questões em um dia só. Por quê? Mais uma vez eu vou voltar, porque para o que você está se preparando? Para chegar lá em um dia, provavelmente um domingo de manhã, para fazer 100 questões, talvez mais, talvez menos, objetivas em 4, 5 horas de prova. Então você está se preparando para fazer isso. Então se você está se preparando para fazer 100 questões em um dia, você tem que entender que não pode fugir para sempre de fazer 100 questões em um dia. Então você fala, eu não posso fazer 100 questões em um dia estudando de jeito nenhum. Tá, mas você está estudando para fazer 100 questões em um dia, sabe? Não estou dizendo que é obrigação você fazer todo final de semana um simulado de prova. Não é isso. É só que tem que entender que isso faz parte da sua realidade. É isso que você vai fazer no dia que você tiver que fazer a prova.
Só isso, tá? Não tô querendo polemizar aqui. Teve momentos que a gente dividiu questões durante a semana, fazendo um pouco por cada. Teve momentos que a gente colocou um dia na semana para fazer questões. O que eu acho mais legal, tivesse começando do zero agora, o que eu faria era pegar um dia da semana para fazer várias questões. Então, assim, eu estudei de segunda a sexta, por exemplo, diversas matérias. No meu cronograma lá de como eu me organizei. Isso também é muito pessoal, você pode se organizar contanto que tenha todos esses tipos de atividades em algum momento na sua rotina, você pode se organizar da maneira que seja melhor. Mas enfim, o que eu faria agora se eu estivesse começando era fazer um dia na semana, provavelmente sábado ou domingo, e naquele dia fazer questões das matérias que eu li durante a semana. Tem gente que prefere só colocar lá, por exemplo, constitucional e fazer questões sem nenhum tipo de filtro a mais. Eu, pessoalmente, não gosto disso se eu estivesse começando, sempre por uma razão muito simples. Se eu estou estudando constitucional de uma forma mais profunda pela primeira vez para concurso, não adianta eu ir lá colocar só constitucional no filtro, porque vai cair várias coisas que eu não estudei e eu vou me desesperar. Enfim, então eu acho legal você ver o que você... Principalmente se você está no início, talvez se você tivesse no momento mais avançado, já tendo lido todas as matérias mais de uma vez, você pudesse até fazer isso, porque ia funcionar como uma revisão do que você já estudou no passado. Mas se você está começando agora do zero, eu acho mais interessante você ler o que você estudou, mas não logo depois de ter estudado. E é por isso que eu falo que eu preferiria colocar num dia na semana. Por uma razão simples, se estou estudando de segunda a sexta várias matérias, se eu em cada dia fazer questões do que eu acabei de ver de manhã, a minha chance de acertar é muito maior, e talvez eu não fixe tanto. Se eu faço o que eu estudei na segunda, na terça, na quarta, tudo num sábado ou no domingo, já vai ter alguns dias, dependendo da matéria, mais ou menos dias, que eu estudei aquelas matérias. Então pode ser mais interessante para mim, porque vai ter algum tempo já que eu estudei, então vai funcionar como uma revisão e também teste do que eu efetivamente absorvi daquele conteúdo. Então é o que eu faria. Mas se você não conseguir de jeito nenhum fazer muitas questões em um dia só, dilui, porque o importante é você ter contato com as questões. Mas nesse caso, se fosse diluir durante a semana, eu faria as questões do que eu vi na semana anterior. Isso é uma coisa que a gente já fez também, uma hora do nosso cronograma. Então assim, na segunda-feira eu vou fazer questões das partes das matérias que eu estudei na segunda-feira anterior. Para dar, eu acho importante desse espaço, não fazer logo do que você estudou. Tem gente que vai fazer questão do que acabou de estudar. Se funcionar, ótimo. Eu acho que se esperasse um pouco, fizesse uma semana depois, fosse funcionar mais como uma revisão também. Mas não tem nenhuma regra absoluta. Você pode ver o que é mais confortável para você. Vale mais você fazer algo, entre 1000 aspas, errado, o que é considerado errado, mas que funcione para você e você esteja aprendendo, do que seguir o que todo mundo diz que tem que fazer e aquilo não funcionar para você não absorver. Tem várias coisas que a gente fala, que a gente fez, que não era considerado certo, entre muitas aspas. Como, por exemplo, só ler informativo resumido. É uma coisa que criticavam muito a gente por isso, de a gente praticamente não ler informativo comentado. E para muita gente funcionava só ler informativo comentado. Pra gente funcionou muito bem só ler informativo resumido, sabe? Então, assim, entenda quais são as diretrizes que você tem que fazer, quais são as opções de cada conteúdo que você tem que absorver, mas nunca se esqueça que você é uma pessoa diferente das outras pessoas, que vai ter facilidades e dificuldades diferentes das outras pessoas. O mais importante é o que funciona para você na sua experiência própria. Enfim, até perdi um pouco do assunto. Eu estava falando sobre questões, né? Tem essas opções, diluir durante a semana, fazer um dia só, mas por onde eu vou fazer as questões? Isso é uma outra questão. Existe sites para você fazer, e o mais famoso eu acredito que seja o QConcursos, que é o famoso QC. Existe também o Tech Concursos, que é o concorrente, que muita gente gosta, mas eu pessoalmente nunca utilizei, então não sei como que funciona, mas é legal você dar uma pesquisada e ver qual você acha mais legal, ou falar com quem já fez também, ver como que funciona, ver se tem algum tipo de trial, assim, né, de amostra. E também pode ser utilizado para realizar questões, materiais físicos, como livros de questões. Um tipo de livro de questão muito famoso é o Revisaço, da Juspodium, que tem também resumos das matérias e questões. E quem gosta muito de coisa física pode ser uma opção e não queira, no caso, fazer pelo computador, pelo celular, pelo tablet, questões, por esse site, é uma opção interessante também, porque às vezes vem comentado e tal. Agora, independentemente do tipo de
material que vai utilizar para questões, seja sites, seja livro, é importante fazer uma espécie de caderno de erros. Mais uma vez vou repetir aqui, é importante, não é essencial. Você vai encontrar pessoas que nunca nem ouviram falar em caderno de erros e passaram super bem? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que se eu estivesse começando agora, eu gostaria de que tivesse me dado essa dica de fazer caderno de questões desde o início, de erros no caso. Tem gente que nem gosta de usar esse termo caderno de erros, mas caderno de acertos. Pra mim não faz muita diferença, pra falar a verdade. Porque a gente sempre utilizou, sempre não, mas desde o início, não tão início, mas desde mais ou menos o início a gente usava o caderno de erros. Depois a gente acabou abandonando um pouco até, mas a gente sempre usou bastante, é uma coisa que eu quero até retornar a fazer, porque eu acho que funciona bastante pra mim. Como que funciona o caderno de erros? Se quiser, a gente pode até fazer um IGTV só sobre como é o nosso caderno de erros, porque existem muitas versões de caderno de erros, aí você vai encontrar em outros Instagrams, em sites, como se faz caderno de erros, você encontrar isso com muita facilidade. Se quiser, a gente pode fazer como que é o nosso caderno de erros. Mas enfim, o importante é você pegar quando você faz uma questão e errou, ou às vezes até acertou, mas no chute, ou acertou porque você sabia qual era a alternativa certa, mas alternativas ali que você não fazia ideia. Quando você encontrar, né, na resolução de questões conteúdos que você não sabe, ou seja, independentemente da questão estar errada, conteúdos que você não sabe, é interessante você passar só aquele conteúdo. Por exemplo, vamos dizer que você errou uma questão porque você não sabia a letra da lei de um artigo. Copia aquele artigo e cola no caderno de erros. Ou uma teoria, ou algum conteúdo doutrinário, algum conteúdo jurisprudencial. Cola aquele conteúdo que você não sabe num caderno, às vezes dividido por matéria ou por tópico da matéria, que vai ficar até melhor, para você ter um material, depois de um tempo de estudo, que condense as principais partes da matéria que você não sabe ou que você tem dificuldade de entender. E faça nisso, eu recomendo fazer isso num caderno digital, que vai te dar mais facilidade de fazer, mais rapidez. Você pode copiar e colar, inclusive, se você utilizar sites. E você pode também ter facilidade para editar, porque quando você começou, a primeira questão que você fez na vida, você podia ter colocado várias coisas dela no caderno de erros. E daqui a um ano, toda aquela parte que você colocou ali já é uma coisa muito óbvia para você e não faz sentido estar ocupando espaço no caderno de erros. Então é importante você editar o caderno de erros para ele servir para você como quando a gente utilizava o caderno de erros, principalmente no TRT, ele funcionou muito pra gente uns 2 dias, 3 dias antes da prova. Que a gente pegava o nosso caderno de erros e lia como o núcleo do que a gente não sabia ou que tinha dificuldade. Então a gente não colocava só o que a gente errou. Vamos dizer que a gente errou algo sobre estado de sítio. Então eu não vou colocar só o que eu errei de estado de sítio ali. Nos comentários, tanto de livro quanto dos sites, geralmente os comentários trazem às vezes até um resuminho daquela parte da matéria. Então, por exemplo, no meu caderno de erros, numa questão que eu errei algo sobre uma letra da lei, por exemplo, de estado de sítio, eu iria copiar e colar, às vezes, ou o artigo que trata de estado de sítio, ou um resuminho que alguém fez sobre estado de sítio. Entende? Porque quando eu fosse reestudar, eu não ia ver só o conteúdo que eu errei, mas um resumo da matéria que eu não sabia. Então, funcionava como uma revisão extremamente pessoal e individualizada que eu nunca encontrar em nenhum outro lugar. Eu acho algo muito importante, muito legal se fazer, se programar para fazer desde o início. Bom, agora que você já sabe qual material você vai utilizar para absorver conteúdo doutrinário, para ler a letra da lei, para realizar questões e para estudar jurisprudência, você já sabe, já escolheu, já entendeu quais são as opções, já entendeu quais são os métodos possíveis que existem, já testou, já viu quais são que servem para você, já escolheu tudo, é hora de organizar os estudos. Aqui também não há um tipo de regra. A gente gosta de estudar 2 matérias por dia, mas isso é algo pessoal da gente. E a gente então estuda 10 matérias por semana. Tem gente que gosta de estudar mais ou menos matérias por dia. Tem gente que estuda uma matéria só até acabar ou por semana. Existem vários métodos. Aqui vai minha dica de novo. Teste. Começa, sei lá, com 1 ou 2 matérias por dia. Acha que está avançando muito devagar, ou está pesado, ou enfim, não está funcionando de algum jeito, troca. Muita gente tem medo de trocar. Eu acho que trocar método é uma coisa que tem 2 lados. Tem gente que fala, não troca de jeito nenhum. Eu acho errado você falar não troca de jeito nenhum, porque se tá uma coisa dando errado, você tá dando soco em ponta de faca. Então, é importante você saber quando trocar. Não é aquilo, eu li uma frase e achei mal escrita, eu vou trocar de material. Não é assim. Tem que ter um pouco de bom senso. Então, tenta dar uma chance para aquilo que o método que você está utilizando, para o material que você está dando, dá uma chance, vê
se você realmente não se deu bem com o método, se é o material, se simplesmente é algo difícil que você vai ter que reler no futuro, porque acontece. Nem tudo que você vai ler pela primeira vez na vida você vai absorver, senão todo mundo só precisava estudar cada matéria uma vez na vida e já estaria pronto para passar em todas as provas. Não é assim que funciona. Tem matérias que a gente vai ler uma vez e vai entender super, matérias que a gente vai ter que ler 2, 3 vezes para entender direito. Isso é completamente normal. Para organizar o seu estudo, você pode fazer isso com todas as dicas que a gente deu, com o seu próprio autoconhecimento, ou você pode também delegar essa organização para uma terceira pessoa. Existem pessoas aqui no Instagram que fazem esse trabalho de organização de estudos. A gente acha que o mais importante, eu acho mais legal a própria pessoa fazer. Mas claro que isso é completamente normal, se você está extremamente perdido e inseguro, você se sinta mais confortável, mais seguro com uma outra pessoa fazendo por você. O que a gente está fazendo? A gente teve um acompanhamento, a gente está fazendo um acompanhamento com algumas pessoas, a gente tem até no nosso Instagram, quem não conhecia ainda, vai ver que tem nos nossos posts, a gente abriu um acompanhamento para algumas pessoas, uma turma pequena, e a gente trabalhou com eles, tem até um grupo no WhatsApp que continua e tal, e enfim, a gente não vai reabrir as turmas de acompanhamento para quem tiver essa dúvida, pelo menos por enquanto. Mas a gente vai passar a vender os cronogramas editáveis que a gente utilizou com o pessoal. Então, assim, é um cronograma básico com todas as informações detalhadas de cada atividade que você tem que fazer, com uma proposta que você pode editar e dicas para você editar aquilo na sua própria rotina. Se alguém tiver interesse, pode falar com a gente pela DM, para saber como funciona. A gente pode até fazer um outro GTV depois sobre isso, quem tiver interesse em adquirir. Mas não é essencial, como não é essencial você delegar isso para uma terceira pessoa. O mais importante, vocês já entenderam, são 4 tipos de atividades que você tem que fazer e em algum momento tem que adicionar esses 4 tipos de atividade na sua rotina conforme o seu momento, o seu tempo disponível, a sua realidade, a sua personalidade, as suas facilidades e dificuldades. Já entenderam, já expôs aqui todas as opções, agora ver qual é o melhor para si e ir adicionando aquilo e testando também diferentes formas de organização. Também existe a possibilidade de você fazer um curso. Muita gente pergunta pra gente, qual é o curso que vocês mais indicam? Qual é o curso que mais indicam? Acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe, qual curso a gente indica. Na verdade, para começar, não existe um curso absoluto que vai te levar à aprovação. Qualquer curso, como nenhum curso, pode te levar à aprovação. Por quê? Qualquer curso que você possa fazer, você pode eventualmente ser aprovado, como você pode fazer nenhum curso e ser aprovado. Porque o mais importante é você ter um conteúdo doutrinário, ter um conteúdo, algum lugar para extrair conteúdo de lei seca, a letra da lei, de conteúdo jurisprudencial e treinar por meio de questões. Isso não precisa de um curso para fazer. Até porque, geralmente, os cursos vão utilizar outros materiais para fazer seus próprios conteúdos doutrinários, no caso, os resumos. Então, não acho que seja algo essencial. Existe muita gente que se sente mais confortável com um curso. Óbvio, a gente fez 500 cursos. A gente já testou muito curso. E até a hora que a gente parou de fazer cursos. E mesmo assim, a gente não faz um ou outro. Eu acho interessante fazer um curso para a segunda fase. Eu acho interessante fazer um curso para oral. Eu acho interessante, às vezes, fazer para a reta final, quando eles vão pegar o edital, vão analisar qual matéria que mais cai, vão analisar os examinadores. Eu acho super legal e super válido. Super válido mesmo. Não, se eu tivesse que fazer agora uma outra prova, semana que vem saísse um edital, eu provavelmente pegaria algum curso sim de reta final para me poupar de ter que, por exemplo, ver quais são os examinadores, estudar, embora tem gente que faça isso sozinho também, não compre um curso de reta final. Enfim, existem várias opções de curso. Para quem está começando a estudar agora, eu acho que não é tão necessário um curso, porque você simplesmente vai fazer um estudo mais longínquo, de base, assim, que não vai ser muito diferente de cada curso. Vai mudar o material doutrinário praticamente, porque ele vai te mandar ler lei na lei, que não existe uma outra opção, e vai te mandar ler jurisprudência provavelmente pelo dizer do direito. Então, não faz muita diferença na minha humilde opinião. No entanto, existem alguns cursos que a gente utilizou e gosta muito e a gente recomenda. Não é publi, tá? A gente realmente utilizou e recomenda. Que, no caso, para quem estiver começando da base, assim, do zero, para construir uma base, a gente indicaria o RDP para a Defensoria Pública, Rumo à Defensoria Pública, o Ouse Saber, o Ciclos R3, que são 3 cursos que a gente fez alguma parte da nossa trajetória, que a gente gostou bastante. Se você acha essencial ter um curso que você não acha que consegue fazer
a sua organização sozinho, não consegue, acha que tem necessidade, veja as propostas de cada um e qual se adequa melhor. Todos eles têm uma qualidade muito boa que a gente já utilizou em diferentes fases. Existem alguns outros cursos também que não têm programas assim extensivos ou intensivos, mas que trazem outros tipos de curso. Por exemplo, o SEI é um curso muito conhecido também para Defensoria Pública, mas tem para MP e para outras carreiras. E eu acho muito interessante também. Na verdade, eu não sei se eles têm um curso assim extensivo, eu acho que não. Mas tem regulares de questões e etc, que eu acho muito interessante conhecer. Existem também alguns cursos que a gente não chegou a fazer, mas que são bem conhecidos, como o Eduardo Gonçalves, que na verdade tem um edital verticalizado para você se auto-organizar, e o Estudos Iuris. Também são algumas opções de famosas que a gente não tem tanto contato, mas que é legal você dar uma verificada se você tiver interesse. E é isso. Esse primeiro vídeo desse nosso projeto foi mais para dar um norte para quem não tem nenhum conhecimento sobre o mundo dos concursos, sobre o que precisa ser feito, quais são as atividades, como se organizar. A gente pode fazer, na verdade, um vídeo mais específico sobre se organizar, se vocês quiserem, como é o nosso cronograma, por exemplo, que a gente vai passar a vender também para quem quiser. Mas nada é essencial. A gente, na verdade, sempre, inclusive, fala que você tem que se conhecer antes de tudo. Para você poder organizar o seu estudo, para você poder ver qual coisa em cada atividade mais se adequa a você, é só testando e se conhecendo. A gente tentou aqui trazer um apanhado geral de tudo que você precisa saber para começar a estudar para concursos, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana, pessoal!